Olá amigos e amigas, e aí, belezura? Mais um vídeo comentando as últimas coisas que eu li. Eu li o mangazinho de Durank, última obra idealizada pelo mestre Kentaro Miura antes do seu falecimento, né? E pra você que não sabe, Kentaro Miura é nada mais nada menos que o criador de Berserk. E também li o mangá Blue Spring, uma coletânea de contos do mangaka Taiyo Matsumoto, o mesmo criador de Ping Pong e Tekken Kinkret. Vou comentar brevemente o que eu achei dos dois logo após a abertura. Vou começar falando do mangá de Durank do mestre Kentaro Miura. Mas aqui ele faz mais o roteiro apenas. A arte, eu acho que quase como um todo, ficou a cargo do Estúdio Gaga, né? Que é o estúdio do Kentaro Miura, né? É o estúdio dele. E nessa história nós vamos acompanhar o Zungalu, uma criatura, né? Um ser criado pelos deuses e que não possui gênero definido. E eu resolvi definir o Zungalu como uma criatura, porque assim como dizem os seus pais, os deuses que criaram o Zungalu, esse ser não é nem deus e nem humano, não é nem homem e nem mulher. O que por si só já é algo assim muito diferente para um protagonista assim de qualquer, não é nem de qualquer mangá que seja, convenhamos que é de qualquer história que você vê por aí. De qualquer forma, o Zum é enviado para o mundo humano, onde será criado por um casal de idosos que protege o Monte Nisir, onde lá o Zum tentará entender um pouco mais sobre a vida humana. E o Zum é super criativo, né? Ele vive criando ferramentas, coisas novas para ajudar os seus pais, né, nas tarefas diárias. Até que um belo dia ele se encontra com as crianças que moram em um vilarejo ali perto e é onde a história realmente tem o seu início. Eu gostei bastante de muitas ideias que tem nesse mangá aqui de Durank, ao mesmo tempo que eu também não gostei de algumas coisas. E assim, é até meio difícil avaliar essa obra, porque ela acaba sendo só um protótipo de uma obra, né, de uma coisa que era para ser muito maior. E que por conta do falecimento do Kentaro Miura, infelizmente a gente nunca vai poder ver. Trazer um protagonista que não tem gênero é corajoso pra cacete. Ainda mais nos dias de hoje, que tem uma galerinha meio lelé que vê lacração e mimimi em tudo que consome. E esse mangá ele também tem meio que esse aspecto da descoberta da própria identidade. O Zum também não sabe como se definir e nem pensa se pende pra mais um lado ou se pende pra outro. Isso, obviamente, no que diz respeito ao seu gênero. Esse aspecto do personagem ter esse tipo de dualidade é muito interessante, porque como eu falei, é algo que a gente não tá acostumado a ver tradicionalmente em obras de uma forma geral. Ainda mais em obras de um autor assim tão consagrado quanto é o Kentaro Miura. Ao mesmo tempo que eu também fico com um pé atrás por conta de algumas cenas que para mim claramente estão tentando sexualizar o Zum. Algumas poses meio sugestivas. Pode só ser eu sendo chato? Pode. Mas foi isso que eu senti. Alô, Polícia Federal! O traço é maravilhoso. Mesmo não sendo desenhado pelo Miura, a arte segue aquele cuidado assim extremo nos detalhes. Já que o estúdio Gaga, né, ele emula muito bem o traço do Miura. Se você pegar os últimos volumes de Berserk e comparar a arte de lá com o traço desse mangá, você vai ver assim que é o mesmo estilo de arte. As criaturas do cenário, as roupas, tudo pra mim lembra assim muito realmente como é desenhado em Berserk. Mas obviamente sem todo aquele clima de tragédia, morte, destruição. Eu acho que é aquele tipo de mangá que vale muito a pena pegar se você é assim muito fã do Kentaro Miura. Porque por mais que ele não seja ruim, e cara, ele acaba sendo realmente um protótipo. A gente vê muito pouco nesse primeiro e único volume, né? E logo após as 170 páginas do mangá, né, tem um roteiro feito pelo próprio Miura de como seria a história de Durank. E essa parte eu confesso que eu não li tudo, mas o que eu vi eu achei bem interessante. Mostra qual foi o primeiro nome que o Miura pensou para a obra, mostra o porquê que ele não continuou com a ideia de dar esse nome à obra e alguns outros detalhes aí do desenvolvimento de como seria, né, no fim das contas, esse mangá. Olha, realmente eu fico muito triste de saber que esse mangá não vai ter uma continuação, que por mais que realmente eu acho que a parte da sexualização de Uzum seja um problema, ainda assim
eu acho que tinha muito potencial. O primeiro volume não é perfeito, eu acho que a maior parte dos personagens que aparecem aqui não são muito carismáticos, eu acho que tem um probleminha aqui a colar, mas realmente como temática de história tinha muito potencial. Agora para a coletânea de contos do Taiyo Matsumoto, Blue Spring. É sempre muito difícil comentar sobre uma coletânea de contos, porque simplesmente não dá para comentar conto por conto, né? O vídeo ficaria gigantesco. Mas para resumir bem, eu gostei, mas confesso que também esperava um pouquinho mais e também já digo por quê. Primeiro vamos entender qual é a temática de contos que o Taiyo Matsumoto vai contar aqui. Vamos pegar o nome da coletânea, Blue Spring, Primavera Azul. Primavera geralmente é uma estação que remete bastante à juventude, a alegria, e o azul do título é quase como se fosse um contraste, já que é uma cor que também pode ser associada a como melancolia. Então pode-se dizer que essa coletânea ela vai abordar a melancolia da juventude. Os personagens geralmente eles são estudantes, né? E em cada conto nós vamos ver um aspecto diferente de uma juventude que é rebelde, está cheia de incerteza sobre o futuro e marcada também por violência, sempre explorando seus conflitos, amizades e a busca por identidade. E como eu falei agora há pouco, eu gostei dessa coletânea, mas esperava mais dela. Mas isso porque eu sempre espero muito quando eu leio uma obra de um autor que é conceituado, como é o caso aqui do Taiyo Matsumoto. Até então, eu não li tantas obras dele ainda, Blue Spring foi a segunda apenas. Antes dela, eu só tinha lido Tekken Kinkret, que é uma obra que eu gosto bastante. E aqui, como eu falei, eu gostei dessa coletânea, mas achei ela assim, ok. Não é um gostei. Gostei. Ele faz críticas sociais aqui e acolá, mas que pra mim não funciona tão bem por conta dos contos serem assim muito curtos. E alguns contos pra mim também acabam tendo assim elementos muito esdrúxulos que assim não me agrada em nada. Como no último conto que o protagonista tá sendo perseguido por um cara que quer matar ele, e o cara assim parece o Jason, é imparável. Até acaba tendo uma pegada meio cômica às vezes. Tekken Kinkret também tem disso, mas sei lá, eu achei que aqui pra mim, pelo menos nessa coletânea, não casou muito legal. Ao mesmo tempo que em alguns outros contos, esse tipo de elemento esdrúxulo é melhor colocado e casa melhor. Como no capítulo em que os garotos fazem meio que uma competição idiota no telhado da escola. Mas talvez esteja faltando a mim ler outras obras do Taiyo Matsumoto, que eu acho que esse climinha, né, esse paninho meio esdrúxulo, eu acho que talvez seja algo recorrente nas obras dele, que eu não sei ainda muito, né, porque como eu falei, Blue Spring é apenas a segunda obra que eu tô lendo desse autor. Mas também, como eu disse, eu não achei ruim, eu só esperava mais. E eu também, assim, eu adoro a narrativa do Taiyo Matsumoto. A leitura é sempre muito dinâmica e o traço dele é muito único. É todo meio rabiscado, expressivo assim pra cacete. É uma estética única que ele dá pras obras dele e eu gosto bastante. E como eu disse, é uma coletânea, não tem muito mais o que falar, porque eu também não quero dar spoiler dos contos que já são curtos. Eu acho que se você gosta do autor, vale a pena você conferir. E digo mais, até como obra de entrada mesmo, se você não conhece o Taiyo Matsumoto e quer começar por alguma obra dele, eu recomendo Blue Spring. Eu acho que é uma ótima maneira de você ser introduzido às obras dele. Outra coisa também que eu acho que fez, né, com que eu assim, tivesse ido com muita expectativa para esse mangá, é o fato da maioria das pessoas que eu vi, que leram ele, assim, falam muito bem. Assim, eu acho que eu posso ter sido uma exceção. Mas fazer o quê, né? Mas e você aí? Já leu Durank? Já leu Blue Spring? E se leu, o que você achou? Comenta aí, bora conversar. E não se esquece de já deixar o seu like aí, se inscrever no canal para acompanhar uma das abobrinhas, né, que eu costumo falar. E compartilha também com algum amigo que você acha que pode vir a gostar do conteúdo. Valeu e até logo.